Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo teste de pré-temporada do Futebol Clube do Porto, o primeiro com transmissão televisiva depois da goleada sobre o Fortuna Sittard por 5-1. Agora um duelo com uma equipa da segunda Bundesliga, a segunda divisão alemã, uma equipa que subiu o ano passado para este da terceira divisão. Portanto, à partida, um teste aparentemente tranquilo para o Futebol Clube do Porto, no lançamento para a época 2015-2016, com esse evoluir também no nível dos adversários. A seguir, Borussia Mönchengladbach, Schalke, Valência, são testes bem mais complicados na teoria. Casillas e Maxi titulares pela primeira vez com a camisola do Futebol Clube do Porto, também na estreia deste equipamento alternativo dos Dragões. Casillas na baliza, Maxi, Maicon, Marcano e Ángel, Danilo, Imbula, Bueno, Varela, Telho e André Silva, depois dos 2 golos marcados ao Fortuna Sittard, mantém a titularidade na equipa de Julen Lopetegui. A equipa do Duisburgo, do segundo escalão alemão, com Reitayak na baliza, Feldscher, Bajic, Bomhoyer, Volz, Adjri, Dausch, Grota, Janic, Onuegbu e Brocker. É esta equipa do Duisburgo que à partida jogará em 4-4-2. Pedro Henrique, comentador Sport TV, já agora dizer que o árbitro é Sascha Stegemann. Partida realizada no Schalkwijk Arena. Não é fácil. Quanto ao Porto, que é aquilo que no fundo acaba por interessar mais, sobretudo aos adeptos portistas, mas não só. Este Porto com essas duas novidades, as mais aguardadas. De uma assentada, mesmo com menos dias de trabalho, quer um quer outro, Casillas e Maxi, direitos àquilo onde à partida irão estar à titularidade durante a época, naturalmente. Boa tarde. Sim, não faria muito sentido não ser de outra forma. Pela posição que ocupa e pelo tempo que tem de carreira também, a qualidade do Casillas faria com que ele integrasse rapidamente assim que estivesse em condições. Não estará no ideal, mas é na pré-época, os jogadores não é suposto estarem no momento ideal. Em relação ao Maxi também, não teve o mesmo tempo de férias que tiveram os outros, portanto, menos tempo de paragem. É importante que comece a jogar já. Depois, se estão mais ou menos aptos já para a intensidade de um jogo, será o treinador a avaliar, e se jogam mais tempo ou menos tempo, aí sim, até porque os jogos agora começam a ser todos consecutivos e com pouco tempo de recuperação, e é importante nesta fase, porque as cargas no treino também são duras. Tudo o resto, já falaste na questão dos 2 médios ao invés de 3 médios como o Porto habitualmente jogou. A circulação de bola já vimos que na fase inicial se vai manter mesmo em zona recuada. Já vimos também que o Bueno vem muito mais atrás e que o André Silva ficará lá na frente, e que o Danilo é o médio mais defensivo e o Embolo será o médio que se liberta um pouco mais. Também com 2 tanques destes, o Porto é quase como se jogasse com 3 médios. Início da partida. Cá está um dos reforços da equipa do Porto que aparece neste jogo e também no lançamento da temporada, de facto com a perspectiva de muitas alterações na equipa base em relação à temporada passada. Jogadores como Casillas, Maxi, Imbula, Bueno também, o próprio Danilo, são candidatos óbvios a entrar no 11 titular. Há alguma curiosidade ainda em relação a uma posição que não foi ainda reforçada e parece claro que à partida será, que tem a ver com a questão do ponta de lança. André Silva marcou 2 golos ao Fortuna Sittard. Há Aboubakar, que é teoricamente o jogador que, se não houver mais ninguém, fica com o lugar, mas parece claro que haverá mesmo alguém. Já agora dizer que Mitrovic, que foi associado quer ao Porto, quer ao Benfica, já não será, porque já é oficialmente jogador do Newcastle, portanto o antigo avançado do Anderlecht não vai ser reforço, mas é previsível que entre alguém, e é onde claramente o Porto precisará de alguém para reforçar a equipa, depois de muitas saídas também, como Danilo, Casemiro, o Jackson, que é o caso mais gritante. O Jackson, ao tentar encontrar um Jackson, o melhor é não o fazer. O jogador até pode chegar a um nível elevado, mas o Mitrovic não me parece que fizesse. Para mim não fazia sentido nenhum o Porto estar a gastar dinheiro num avançado como esse, e ainda bem que foi para o Newcastle. Não vejo que fosse melhor que o Aboubakar, do meu ponto de vista, porque o Aboubakar, sempre que foi chamado, fez um bom trabalho. É uma oportunidade também para o André, para ver se consegue ou não firmar-se na posição, mas estou à espera que o Porto contrate um cabeça de cartaz, e aí sim ficará um plantel muito bom, muito perto da perfeição, e depois depende também dos jogadores do treinador, porque o resto depois é preciso colocar a qualidade em prática. Tentativa de passe para Telho, corte da defesa alemã, instantes iniciais do jogo nesta segunda partida do Futebol Clube do Porto. Maxi
Depois de 8 temporadas no Benfica, o uruguaio na estreia com a nova camisola sofre falta. Curiosamente acaba por se estrear no mesmo dia em que Danilo se estreia, o seu antecessor no lugar. No mesmo dia em que Danilo se estreia no Real Madrid. André Silva. Ali um toque em Alberto Bueno. É também uma das contratações e uma das incógnitas também em relação àquilo que poderá trazer à partida para jogar nas costas do ponta de lança. Era assim que jogava na anterior equipa, preferencialmente. Imbolá. Aguenta a carga, Imbolá, muito bem. Varela. Passe com muita força, possibilidade de golo para o Futebol Clube do Porto e a defesa. Remata de Cristian Telho. A defesa do guarda-redes Raitayak. Insistência portista, para já uma grande arrancada de Imbolá a dar início a este lance. Muito bem. Fantástica qualidade técnica, capacidade física. Muito bem também o Varela no cruzamento. Ataca agora o Duisburgo. Janic. Cruzamento a sair e o corte de Ivan Marcano para o pontapé de canto. Primeiro remate perigoso aos 6 minutos e para Cristian Telho, jogador que cumpre o segundo de 2 anos de empréstimo do Barcelona aos Dragões. Pontapé de canto para Dosh. Tirar Maicon, capitão do Futebol Clube do Porto. Dosh. Balão para a área, tentativa de cabeceamento, tira. E agora a possibilidade do golo, e aí está. O golo que é, no entanto, anulado por fora de jogo. O ponta de lança nigeriano Onuegbo, em posição irregular. O jogador do Porto cabeceia a bola contra o jogador do Duisburg. São os jogadores do Porto que cabeceiam contra o número 4. Portanto, fora de jogo existe. A bola vem do jogador do Duisburg. Decisão correta da equipa de arbitragem. Golo bem anulado. Onuegbo. Na saída de bola foi o Maicon que estava na zona central, que é um defesa central, que sai a pressionar o homem que marcou o canto. Deveria ter sido outro jogador, porque o Maicon, como defesa central, é importante que ficasse na área, mas às vezes os jogadores não têm tempo para trocar a marcação. Falta cometida sobre Bueno. Já muito bem também o Danilo, a sair quase sempre bem, a fazer quase sempre, não joga para o lado e para trás, a fazer vários passos já na vertical, a queimar logo ali uma ou duas linhas, há pouco para o Imbolá, agora para o Bueno. É curto ainda, mas fantástico. Muito bem, excelente passe de Bueno para Varela, atenção a Silvestre Varela, passe atrasado seria para Telho, afasta a defesa do Duisburg. O Varela vai andar sempre à procura do pé direito para fazer o cruzamento. O esquerdo terá que pensar um pouco mais e contar os passos para não falhar o cruzamento. O André já estava a ganhar o primeiro poste, ele preferiu novamente a tentar o cruzamento mais atrasado, mas desta vez o Telho não chegou a tempo. Maxi. Recuperação para a equipa alemã. Atenção ao nigeriano, que é a referência ofensiva deste Duisburg. Onuegbo, bom corte de Maicon. Angel. Diria que esta é a partida à defesa titular do Porto, à exceção do lateral esquerdo. Sim, está a jogar aqui o José Angel. À partida é o Alexandre, embora continuam também a surgir rumores de mercado em relação à possível saída do lateral esquerdo brasileiro, que tem sido titularíssimo no Porto. Fala-se, por exemplo, do Atlético de Madrid. Bueno. Muito bem. Telho a jogar com Maxi. Danilo. Imbolá. Jogador que nasceu na Bélgica, mas que é internacional sub-21 francês.
Agora ali uma hesitação da defesa do Duisburgo. Bola para Brocker. Recupera Imbola. E há essa curiosidade em comparação com aquilo que existia na época passada, em que claramente Casemiro, sobretudo Casemiro, embora Ruben Neves também tenha jogado na posição, mas o titular mais vezes foi Casemiro à frente da defesa. Neste caso, quer Imbola, quer Danilo, dois reforços, nos respectivos clubes não jogavam como médios defensivos. Nem Danilo no Marítimo, que se aproximava mais também, jogava mais como número 8, quer Imbola no Marselha, também a mesma coisa. Portanto, joga agora com dois médios lado a lado, algo que é uma diferença marcante em relação à temporada passada. Sim, isso é verdade. Embora o Danilo, com o Lionel Pontes no Marítimo, jogava a trinco, depois quando houve a troca de treinador para o Ivo, ele passou a jogar a 8 e melhorou o seu rendimento. Atenção a Varela, corte da defesa do Duisburgo. Este Imbola, que em França é comparado, já agora para quem não o conhece, neste caso é Imbola, um jogador que toda a gente conhece, comparado a Blaise Matuidi, um extraordinário médio do Paris Saint-Germain, salvaguardando as distâncias, porque Matuidi é já um jogador feito. Este jovem de 22 anos é promissor de facto e tem também a questão do valor. É inevitável, 20 milhões de euros, são esses os números do negócio, portanto, também por isso é natural que se olhe para ele de outra forma, não é? Inevitável. Sim, tem que ser. Mas tendo a referência do Matuidi já é bom, é muito bom. Se chegar perto... Também Escredino, como já se percebeu, preferencialmente de pé esquerdo. Já teve uma excelente iniciativa. Sim, mas ele é leão, é forte fisicamente, é rápido, é bom tecnicamente, portanto, é um jogador muito completo. E acho que completa muito bem com o Danilo. Eu dizia então de brincadeira que dos dois parece que jogam com três, eles são muito fortes e bons. Olá a sair, equipa do Futebol Clube do Porto, que tem ainda para o meio campo outros reforços, como André, por exemplo, que fez uma grande temporada no Vitória de Guimarães. O regresso ao clube de Sérgio Oliveira, que também fez uma boa época, mas à partida terá menos possibilidades. E há aqui um caso que não entra ainda nas contas, mas que foi titularíssimo na época passada. Falo do mexicano Herrera, que está ainda com a seleção do México na Gold Cup. Já agora, como curiosidade, vai defrontar a Costa Rica, de Brian Ruiz, portanto um deles irá regressar mais cedo a casa. No caso, ou ao Dragão ou ao Alvalade. E é também, foi um dos jogadores mais importantes do Porto na época passada. A questão é estratégica, o posicionamento e o número de médios que o Lopetegui vai utilizar. Com dois, serão estes os melhores. Com três, já se abre aqui a porta à entrada de outros. Caso contrário, menos que haja um abaixamento de forma. Se jogarem aquilo que habitualmente jogam, serão estes dois. O Danilo joga um pouco mais atrás, o Imbola tem mais liberdade. Um ou outro momento podem trocar, mas na maior parte dos casos será assim. Recuperação para o Duisburgo. Primeiros 10 minutos ultrapassados, vai para o remate e a bola sai ligeiramente ao lado, mas perigoso o pontapé da equipa alemã. Bola a sair ao lado é Adjri, jogador tunisino. A questão aqui de jogar com os dois médios apenas. O Danilo estava muito adiantado e, portanto, quando perdeu esta bola, não havia proteção aos centrais e daí o jogador do Duisburgo ter tido este tempo todo para conduzir a bola e poder rematar, enquanto os centrais do Porto faziam contenção. Cá está uma imagem que, diria, muito poucos acreditariam no final da época passada, que Iker Casillas fosse o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Indiscutivelmente, enfim, podem gostar mais ou menos, mas é indiscutivelmente um nome impressionante para o futebol português, para a baliza portista neste caso, como já foram noutros tempos, por exemplo, Porradão para a baliza do Benfica, Schmeichel para a baliza do Sporting, Júlio César atualmente também para a equipa do Benfica. Sim. Nomes de referência a nível mundial. Sim, mas o Casillas é o maior de todos. Não estou a dizer que é o melhor guarda-redes. Campeão da Europa e do mundo, a clubes e seleções. E mais que uma vez, 2 europeus pela seleção, um campeonato do mundo, 3 ligas dos campeões, todos os outros, com muita qualidade. Não estou a falar da qualidade do guarda-redes, mas em termos de palmarés, este será o rei. E outros que venham que serão bem-vindos. Um nome impressionante para reforçar o Futebol Clube Porto. E que à partida, evidentemente, terá, apesar da qualidade de Altan, são realidades distintas. Uma aposta clara do treinador, que referiu que teve uma conversa com ele e que esse aspecto foi determinante para Casillas optar também pelo Futebol Clube do Porto depois de 25 anos
no Real Madrid. É, aliás, a primeira vez que está sem ser com a camisola ou do Real ou da seleção espanhola na sua carreira. Danilo a jogar com Imbolá. Aqui está a posição do Bueno, muitas vezes mais como médio, e depois então quando a bola cai no lado onde ele habita um pouco mais, no lado esquerdo, no meio campo do lado esquerdo, aí então ele solta-se um pouco no aproximar. Mas olhamos para aqui e é quase um triângulo, não um 4-3-3 habitual, mas a tal jogador que é o Bueno, que joga entre os médios do Porto e o ponta de lança. Tira a defesa do Duisburgo. Recuperação para Danilo. Maicon. Maxi. Tabela com Telho. Maxi Pereira. Telho. Imbolá. Varela. Bueno. Ángel. Bom cruzamento de José Ángel. E o corte da defesa alemã. É um hábito que se perdeu e que antigamente no futebol se utilizava muito, que era o extremo, o médio-ala, o lado contrário, aparecer a finalizar os lances ao segundo posto. Não é o primeiro nem o segundo. O Telho não aparece ali numa diagonal entre o bico da área, a grande área e o bico da pequena área. Se fizer, muitos cruzamentos vai conseguir encostar. Recuperação de Varela. Alberto Bueno, jogador que chegou esta temporada proveniente do Raio Vallecano, formado no Real Madrid. Alberto Bueno, mas nunca se impôs no Bernabéu, na equipa principal. Danilo. Bueno. Muito bem, Danilo. Varela. De regresso ao clube depois de uma temporada passada que não foi muito fácil para ele. Imbolá. Maxi. A atrasar para Iker Casillas. Alberto Bueno. Não é um nome muito mediático. Na época passada fez 17 golos no Campeonato Espanhol. Um número muito interessante para uma equipa que era enfim, tirando as equipas de topo do futebol espanhol, era das equipas com futebol mais agradável. O Raio Vallecano de Paco Remes. Muito bem. Cá está Alberto Bueno. Excelente pormenor de André Silva. Bueno a denunciar muito o movimento, a permitir o corte do adversário. É verdade. Fantástico pormenor do André. O Bueno depois saiu no drible, se cá fora é mais fácil, saiu para o lado onde estava a defesa, dava mais jeito, e a defesa era mais forte daquele lado e portanto deu-lhe o espaço que queria para que o Bueno driblasse para a parte de dentro, ou para o seu pé direito. Falta cometida sobre Danilo. Presença muito forte do ponto de vista físico neste meio campo do Porto, com Imbolá e Danilo. Fez uma grande temporada no Marítimo. Foi desejado, como se sabe, e como foi público pelo Sporting também. Acabou por rumar ao Dragão. Jogaria em qualquer dos três. Porto, Benfica ou Sporting. Acho que o Danilo tem qualidade suficiente para jogar a titular em qualquer uma delas e está no Porto. É ele que faz o passo. Bom passe para Varela. Movimento internacional português. Cruzamento Varela. Possibilidade de remate para Bueno. Não pega bem na bola. Já bem o Varela, dinâmico, quando se sente que o Porto quer sair a jogar pela esquerda pelo Ángel, Varela algumas vezes arranca na frente para ganhar espaço ali, para levar o lateral com ele, e assim permite que o Imbolá ou o Bueno venham naquela zona receber a bola, ou então que o Ángel tenha espaço para poder progredir, ou até tabelar com um destes jogadores que eu referi anteriormente. Mais dinâmico aqui o Varela na esquerda, com ou sem bola, do que o Telho na direita. Duisburgo, que na época passada terminou no segundo lugar do terceiro escalão do futebol alemão, subiu por isso divisão, equipa liderada por um italiano, Gino Lettieri, conseguiu a subida na época passada, equipa que já tem algumas presenças no campeonato principal, na Bundesliga, a última delas em
2008, quando desceu ao segundo escalão. Muito bem, Bola. Varela, um passe, força a mais, ainda assim consegue dominar Silvestre Varela. E a falta. Mas há pouco o passe do Embolá é bom, porque os jogadores fazendo este passe a forçar na frente obrigou o Varela, obrigou mesmo a acelerar e a ganhar metros mais rapidamente do que se levasse com o passe no pé. Ele ia ficar à espera da bola, deixava que o adversário recuperasse a posição. Pontapé livre para José Ángel. Mais um jogador espanhol desta equipe, lateral esquerdo, 25 anos. Tirar a defesa do Duisburgo. Danilo. Telho. Mau passe de Telho. Tenta sair a equipe alemã. Boa bola, mas muito rápido. Grande corte de Maicon. Não só na forma como chega a bola, como depois na forma como faz o corte. Jogável para o companheiro de equipa. É provavelmente um jogador que joga com o pé direito, fazer ali um carrinho com o pé esquerdo não é tão simples assim. E, portanto, a melhor forma de fazer é fazer o carrinho na frente para não arriscar a falta e dar com o calcanhar. Duas tabelas entre André Silva e Bueno. Depois aparece o corte. A qualidade técnica e dinâmica e inteligência já se viu que os dois têm. Agora é uma questão de as tabelas entrarem bem no tempo certo. André Silva. E o atraso para o guarda-redes da casa, Raita Isaac. André Silva, que acaba por ficar nos trabalhos da equipa em detrimento de Gonçalo Paciência, que à partida será emprestado. Fala-se de Académica como possível destino de Gonçalo Paciência. André Silva esteve em destaque no Campeonato do Mundo Sub-20, quando Portugal acabou eliminado nos penaltis. E esteve em destaque também, evidentemente, no primeiro jogo da pré-temporada, com 2 golos marcados ao Fortuna Citar. É muito importante em relação ao Gonçalo que seja emprestado para não vou dizer para um clube que o queira, mas que o treinador queira, para ser uma aposta efetiva, porque ele tem qualidade e é importante que jogue com regularidade na Primeira Liga, por exemplo. Já sabemos também que os treinadores em Portugal podem durar pouco tempo como equipa, portanto, conseguir ali conciliar a grande vontade do treinador com a vontade do clube será o ideal para ele. Maxi. Danilo. Ángel. Maxi Pereira. Maicon. Novamente Maxi Pereira. Para já Telho colado ao corredor direito, já se sabe, não é novidade. Não é o corredor de eleição do jogador espanhol, prefere jogar na esquerda. Esta primeira metade do primeiro tempo ainda não trocaram de corredor, Varela e Telho. Mas prefere claramente jogar na esquerda. E o Varela adapta-se bem, portanto não vejo que... Foi sempre forçado a jogar um pouco mais à esquerda, porque à direita o Porto tinha sempre grandes tubarões para jogar no corredor. Mas é um jogador que jogará bem também no corredor. E trocar é importante até para baralhar a forma como progridem para cima das defesas. E Bolá. Ia entrar de carrinho, ia recuperar a bola. O jogador alemão Dennis Grote. Cruzamento, saída de Iker Casillas. Agora com pouco trabalho, apenas este tipo de lances. Não foi obrigado a fazer nenhuma defesa. Ali um susto no remate que saiu ao lado de Asri. Esta equipa do Duisburgo é limitada e o Porto, com a maior qualidade, tem controlado o jogo. Lançamento para a equipa alemã. Cá está o cruzamento e a saída de Iker. Este é o dado onde Iker Casillas claramente era mais contestado em Espanha, mas não neste tipo de cruzamentos. Cruzamentos de pontapés de canto, de cruzamentos de linha de fundo. Revelava algumas dificuldades. Era um aspecto onde o próprio até assumiu que era menos forte.
Lançamento para o Duisburg. Ficou ali a reclamar uma eventual falta André Silva. Felcher. Adri. E a bola a chegar a Iker. Ele que vai receber juntamente com Xavi a grande cruz de mérito do governo espanhol. Portanto, de facto, uma lenda no futebol espanhol. Bem, o árbitro aqui a chamar a atenção, porque é importante nestes jogos que os árbitros cortem logo o mal pela raiz, e ele está a fazê-lo. Mas é verdade também que o Porto, a bola seguiu para o Bueno e que ia dar seguimento ao lance para o lado direito. Maicon. Maxi. Novamente o central brasileiro. Maicon a jogar com Marcano. Não começou a temporada passada como titular, acabou por roubar o lugar a Martins Indi. Ivan Marcano. É melhor, é muito bom. O Porto tem uma dupla de centrais de grande qualidade. E o Marcano para mim é o melhor. Telho. Maxi. Telho. Algum espaço para Bueno. A tentativa de passe para André Silva. A ideia sai é boa. com força a mais. O passe saiu muito a direito, reto. E teria que sair um pouco mais na diagonal porque o André estava longe. Maicon. Varela. Bola a sair. Lançamento para Felcher, lateral direito da equipa alemã. Quer lhe dar a bola com efeito, acaba por não conseguir fazer. O efeito era para que a bola saísse, em vez de ir na direção do guarda-redes, saísse um pouco mais na diagonal, mais para perto do André. Bueno. Boa recuperação de Felcher, de forma legal. Parte de Varela. Felcher. Venhamos para a meia hora de jogo. Não há golos. A melhor oportunidade pertenceu a Telho para o Futebol Clube do Porto. André Silva. Maxi. Telho. A recuperar a equipa alemã. Maxi, muito bem a recuperar, mas o árbitro entende que é em falta. O árbitro estava perto e, portanto, assim a uma distância grande, parece que foi um corte limpo. Ele corta a bola e varre o adversário. É o chamado bola e osso, não é? Mas ele deu primeiro a ideia que bola. Aceito a falta. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Danilo. Maxi. Novamente Maxi Pereira. Um dos 5 reforços da equipa que estão no 11 inicial. Maxi, Casillas, Imbolá, Danilo e Bueno. E ainda o caso de André Silva, que é um reforço que vem da formação do Porto. Mas está ele, André Silva, neste caso a perder. Corte de André Silva. Lançamento para o Duisburg. Felcher. O Sport TV vai então transmitir o acompanhamento dos grandes do futebol português e não só, naturalmente, mas com maior destaque nos 3 grandes do futebol português. No caso do Futebol Clube do Porto, a transmissão de todos os duelos da pré-temporada. Dia 24 com o Borussia Mönchengladbach, dia 27 com o Schalke 04, dia 1 de agosto com o Valência, no dia seguinte com o Colónia, dia 8 de agosto com aparentemente a Udinese, mas ainda sujeito a confirmação. A Udinese confirmou o jogo, mas ainda não está oficialmente confirmado o jogo de apresentação do Futebol Clube do Porto. Depois arranca o campeonato com um jogo teoricamente complicado, recepção ao Vitória de Guimarães. Pontapé livre, tira a defesa do Futebol Clube do Porto.
Varela. Bom trabalho defensivo do lateral direito Felcher, a permitir que o Duisburgo se consiga reorganizar depois o atraso de Volz. Para o guarda-redes da casa, Reitujek. Angel. Varela. Bueno. Passa. Fica lesionado o lateral direito da equipa alemã. Atenção, bom corte. Remate e a bola sai por cima. Bom pontapé também. Remate de Danilo. Ali um desvio, parece. Está Danilo Pereira. Bateu no Embula, parece. Pontapé de baliza. Fica um pouco maltratado o lateral direito Felcher. E alteração. Saída de Embula na equipa do Futebol Clube do Porto. Entrada de Sérgio Oliveira. Acredito que estamos numa fase muito prematura da época. Meia hora de jogo, troca, é capaz de ir fazendo estas trocas, a menos que tenha algum problema físico, que não me apercebi que tivesse, mas a gestão dos minutos dos jogadores nesta altura da época é importante. Meia hora em que deu para perceber de facto que é um jogador com qualidade. Presença física, bom pé esquerdo. Tal jogador que é a contratação, confirmando-se esses valores, mais cara de sempre. Remate e muito perigo agora. Muito perigo para a baliza de Iker Casillas. É o segundo aviso que sai ao lado do Duisburgo. Mas este é o mais perigoso. O remate de Martin Dausch. Cá está mais uma vez o remate de Martin Dausch. Aparentemente estava a situação controlada por Iker Casillas a tapar a baliza, como se vê ali em linha com o poste. Mas não deixa de ser um lance perigoso. Maxi. Até porque o Casillas, e bem, está em cima da linha da pequena árvore, reduz bem o ângulo da baliza. Terá que ser um grande remate. Se a bola subir muito para um ângulo mais superior será mais difícil, mas isso já não é para todos. Marcano. Sérgio Oliveira. Maxi. Um atraso para Iker Casillas. Estreia dos dois com a nova camisola. Angel. Cinco espanhóis de início. Fortíssima influência nesta equipa de Lopetegui. Casillas, Angel, Marcano, Bueno e Telho, um 11 titular do Futebol Clube do Porto. Está o treinador que na época passada de estreia acabou por nada conquistar, consegue ainda assim continuar no clube, não só depois de uma temporada em que a equipa se reforçou muito também na época passada, diria reforça ainda mais essa aposta na nova época. Sim, mas também perderam 4 jogadores importantíssimos momentos, o Oliver, o Casemiro, o Jackson. Esses pelo menos são os jogadores. E o Danilo. E o Danilo, exato, faltava nisso. André Silva, bola nas mãos do guarda-redes da equipa alemã, Reitujek. Ultrapassada a meia hora de jogo, não há golo este duelo entre Porto e Duisburgo. Segundo jogo da pré-temporada dos Dragões. Falavas há pouco do Oliver, já agora dizer que a imprensa espanhola, e de acordo também com declarações de responsáveis do Atlético, ainda não é certa a continuidade de Oliver no plantel colchonero e, portanto, a possibilidade de fazer nova temporada no Porto por empréstimo ainda está em aberto. Ele que fez uma grande época nos Dragões da época passada. E para o Porto era muito bom, mas depois já não vai, quer dizer, só chegar ali no lugar do Bueno, que
também não é um dado adquirido que o Porto vai jogar assim. Difícil de um ano para o outro mudar completamente a forma de jogar. 4-3-3 para 4-2-4 ou 4-4-2, mas se bem que o ano não é bem um avançado, está ali um bocado disfarçado, ainda é muito cedo. Esta é uma ideia, com jogadores de grande qualidade que já se viu nestes meia hora de jogo, já deu para ver a qualidade que os jogadores têm. Claro que o desgaste físico e a incapacidade ainda em termos de intensidade que podem dar ao jogo, nota-se claramente que ainda não estão no seu nível. E há aqui outro jogador que parece, por aquilo que me recordo dele, não na época passada no Porto, onde foi claramente na primeira temporada no Dragão, a falta de Adriano Lopes, mas que nesta posição onde está aqui a jogar Bueno, tem outro rendimento, e ela não existia na época passada no Porto. Sim, mas quando o Lopetegui experimentou não resultou. Portanto, eu também tenho o Adriano como um jogador de muito mais qualidade do que aquilo que fez a época passada, mas às vezes que o Lopetegui tentou fazer isto que está aqui a fazer hoje, com o Adriano a fazer ali de Bueno quase, as coisas não correram nada bem e ele depois teve que mudar durante o jogo. 10 minutos para o intervalo, jogo necessariamente morno, num ritmo baixo. Estamos a falar do início de temporada, onde evidentemente nem sequer é líquido que esta equipa cá estejam todos no dia 31 de agosto. Sim. Portanto, isso aplica-se ao Futebol Clube do Porto e a todas as outras, evidentemente. Mas aqui a questão é o Porto está a jogar com uma equipa que é mais fraca e, portanto, está à espera do Porto. Nesta fase da época, estás a jogar com uma equipa que está à espera. Era importante ter espaço também para poder jogar, mas o Duisburgo não sai muito de lá. Não sai muito ou não sai quase nada lá de trás. Portanto, é mais complicado, ainda não há frescura para deixar os adversários para trás. Lá chegar a Casilhas. Marcano. Sérgio Oliveira a jogar com Danilo. Jogador formado no Benfica. Danilo Pereira, sem muito jovem, com várias experiências no estrangeiro. Parma, Aris de Salónica, Roda da Holanda. Depois o regresso a Portugal, depois de nova passagem pelo Parma, em 2013 para o Marítimo. 2 épocas de grande qualidade e agora a transferência para o Futebol Clube do Porto deste jogador nascido em Bissau. Cá está ele, Danilo Pereira. E já com 2 jogos na seleção portuguesa. O Varela já a jogar na direita, já há algum tempo que lá está. Sérgio Oliveira e a recuperar perante Tomás Brocker. Tira Maxi. Sérgio Oliveira. Bueno. Algum espaço agora para Bueno. Telho. Ángel. Não sei se o Ángel... Eu fiquei ali na dúvida se não tinha sentido ali uma pequena picada, porque abrandou o ritmo, quis possivelmente evitar também ali o contacto mais duro com o adversário. Sim, mas eu acho que fez bem, porque o adversário ia chegar na bola, portanto se ele fosse dividir a bola corria o risco de ser pontapé de baliza e assim a bola ficou dele. O adversário, com a velocidade que ia, a forma como ia ter que tentar o corte, dificilmente conseguiria ficar com ela. Mais uma troca, André Silva por Aboubakar. Ele que era, na época passada, o habitual suplente de Jackson. Na teoria e por enquanto é ele teoricamente o dono do lugar que era de Jackson, que foi para o Atlético Madrid. Passado camerunês. Sérgio Oliveira, excelente passe, Sérgio Oliveira, o remate e a defesa. Julgo que não há fora de jogo de Bueno. Grande passe e Alberto Bueno muito perto da estreia a marcar com a camisola portista. Melhor oportunidade esta primeira parte. Fantástico. Um grande passe, Sérgio Oliveira. O passe é muito bom, finalização também. A bola foi direita ao guarda-redes, portanto ele limitou-se a esticar os braços e a defender. A bola, o remate não sai forte.
agora, depois de acontecer, poderíamos pensar, podia ter dominado a bola, mas isso é depois do lance ter acontecido. É muito bem jogado. Cá está o antigo avançado do Lorient, Aboubakar. Pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Desvio de Maicon, tira a defesa do Duisburgo. Insistência, trivela para as mãos de Reitazak. Recuperação, muito bem, de Sérgio Oliveira. Excelente pormenor. Apoio de Telho, remate de Telho e grande oportunidade de Reitazak impedir 1-0. Bateu ali no joanete do guarda-redes. De facto, o Telho dá a ideia que tentou meter por baixo da perna. É muito bem jogado o Sérgio ali. A entrar muito bem no jogo, Sérgio Oliveira. Desequilibrou-se, levou ali um toque, mas não perdeu o discernimento. Bem depois o Bueno. Dá a ideia que ele tentou meter ali debaixo da perna. Defende ali com o calcanhar. É verdade. É certo é que impede 1-0 para o Porto. Parada de Sérgio Oliveira aqui a mexer com o ataque portista. Há pouco na assistência para Bueno. Agora no início da jogada que termina com o remate de Telho. Em 2 minutos, 2 boas situações para o Porto. Não há falta sobre Danilo. Também não há falta de Sérgio Oliveira. Entrada muito feia. Cartão amarelo. Nada sobre Alberto Bueno. Não há nada a dizer, isto é um jogo particular, mas não vale tudo. Olha que o Bueno saltou. Branimir Bajic a ver o cartão amarelo. Óbvio. Não, o árbitro tem estado bem. Habitualmente neste tipo de jogos há caldinho. Os árbitros também ainda não estão em forma ou não são muito aptos. Muitas vezes são árbitros de níveis inferiores. E portanto categorias inferiores. Complicam isto um bocadinho, porque os jogadores querem ganhar lugar, querem mostrar serviço, não estão ainda nas melhores condições e perdem a cabeça mais facilmente. Recuperação para a equipa do Duisburgo. Algum espaço agora. Bem jogado. Possibilidade de remate. Opta pelo passe. A perceber isso também José Ángel. Lançamento para o Duisburgo. Felcher. Mantém a posse de bola a equipa alemã. Porto já com 2 alterações. Saídas de Imbolá e André Silva. Entradas de Sérgio Oliveira e Aboubakar. Um passe de risco. Vai para o remate, sofre um desvio e dá canto. Passe de risco de Alberto Bueno. Adeptos portugueses presentes nesta partida. Tem muita gente a aquecer do Porto, então é provável que vão entrar muitos na segunda parte. São 13 suplentes. A equipa portuguesa, 2 deles já entraram. Já só são 11. Pontapé de canto. A tirar a Aboubakar. Saída de Casillas. Já com fora de jogo assinalado. Porto com Raul Godinho, Elton, os 2 guarda-redes. Depois Martins Indi, Alexandro, Lichnowsky, Ruben Neves, Hernani, Brahimi, Ricardo, Adriano Lopes, André, Evandro e David Bruno. São estes os jogadores à disposição de Lopetegui. Lembrando que já entraram 2 e que não há ainda Herrera. Atenção, pode marcar o Duisburgo. Tremeu, o Casillas sai tremeu. Casillas, enche ali
a baliza, mas pelo menos pede-se o remate. A garota, evidentemente. Depois se é ou não um gol é outra questão, mas pelo menos tentar o remate. Era ali óbvio, tentou depois já em desespero o passe, não havia ninguém da equipa alemã. Grande oportunidade. É um erro grave do José Ángel, porque o Marcano sai com o homem dele e ele fica a olhar para ele e não vê um jogador do Duisburgo que vai fazer uma diagonal. Portanto, o Marcano foi fazer o lugar dele, ele tem que fazer imediatamente o lugar do Marcano. E depois rápido. Na sequência do lance, um canto que se deve agora por Sérgio Oliveira. E uma tentativa de remate primeira de Dosch. E alguns sustos para a defesa portista nesta fase final da primeira parte. Pontapé de canto, tira Danilo. E intervalo nesta partida 0-0. Pedro, o que dizer deste, pode dizer-se, novo futebol do Porto? É diferente, com alguns pormenores interessantes. Um jogo difícil de fazer grandes avaliações porque estamos numa fase muito prematura. As melhores oportunidades de gol foram do Porto. Este foi um lance perigoso. O Porto já tinha tido também pelo menos 2-3. Claramente a equipa portuguesa melhor que a equipa alemã. Também outra coisa não era de esperar. O sistema é interessante, esta nova forma de jogar do Porto. Vamos ver se é para manter. Agora, com uma troca de vários jogadores, é provável que numa fase inicial possa o ritmo ser diferente. Esperemos que seja para melhor. Intervalo no duelo entre Duisburgo e Futebol Clube do Porto. Segundo teste de pré-temporada da equipa portuguesa. Saímos para uma pausa. Já voltamos. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do duelo entre Futebol Clube do Porto e Duisburgo. No terreno, Aboubakar e também Sérgio Oliveira, jogadores que entraram já na ponta final da primeira parte e por isso mesmo aproveitam para aquecer um pouco mais. Perspectivam-se naturalmente muitas alterações. Eu recordo que o Porto, para além destes dois jogadores que já entraram no decorrer da primeira parte, tem ainda 11 jogadores para poderem também atuar. Bem mais curto o banco da equipa alemã, com 8 jogadores. 0-0 no final da primeira parte. Pedro Henrique, uma primeira parte com alguns pormenores. Há sempre a curiosidade para ver, sobretudo as caras novas. Alguns pormenores também nesse aspecto, não tanto os mais mediáticos. Casilhas não teve nada de especial para fazer. Maxi também relativamente discreto em relação àquilo que é habitual a vermos. É importante recordar que também esteve parado após a Copa América. Os outros jogadores que chegam este ano, Danilo, Imbolá e Bueno, com alguns pormenores interessantes, todos eles na primeira parte, mas é tal questão, faz ainda muito inicial da preparação a condicionar toda e qualquer análise, desde logo pela questão física, pela questão de os plantéis estarem muito longe de estar fechados. Portanto, há aqui muita questão para resolver ainda. Sim, é aquilo que referiste, a qualidade que tem, não seria de esperar outra coisa. Com este nível, uns ou pelo preço que custaram, outros por aquilo que já conhecíamos também deles. Agora, jogar meia hora não é suficiente para ver ao nível a que vão estar no Porto. Qualquer jogador nesta altura, ou a maior parte deles, para não dizer a totalidade, não estão ainda perto sequer do seu melhor nível. Portanto, vê-se que têm para nós de qualidade. O entrosamento não é o melhor, porque uma coisa é treinar, outra coisa é jogar com regularidade, portanto, ao fim de 5, 6, 7 jogos, e já podemos ter uma ideia clara daquilo que a equipa vale. Mas tivemos pormenores interessantes, a qualidade do Embolado, na meia hora que jogou. O Sérgio Oliveira entrou bem, o Danilo também esteve bem, apesar de ter ali tido na fase final da segunda parte, da primeira parte, aliás, 3 perdas de bola, que são importantes porque ele é o último médio e, portanto, tem que ter mais cuidado. Ele tem a mesma responsabilidade, mas uma perda de bola dele é mais preocupante para a sua defesa do que uma perda de bola de outro jogador que esteja na sua frente. Portanto, terá que ter mais cuidados do que têm os companheiros no risco que corre quando querem endossar a bola a um colega. Depois ver também a questão do Telha e do Varela, que não conseguiram desequilíbrios de 1 contra 1 para a linha de fundo, apesar de terem construído, o Varela no início do jogo aqui pela esquerda, construído 1 ou 2 jogadas. Depois oportunidade para o Bueno no remate defendido pelo guarda-redes da equipa alemã, também uma boa situação para o Telho, 2 remates fora da área da equipa de Duisburgo, não acertaram sequer no alvo,
e uma quase oportunidade que o jogador do Luisburgo ficou de frente para o Casilhas, que foi muito rápido em cortar o espaço. Portanto, não deu em nada. O Porto foi a equipa que teve as melhores oportunidades, mas é tudo muito curto, mas há pormenores interessantes, mas temos que continuar a ver a evolução da equipa. Muitas alterações em perspectiva para este arranque de segunda parte. Já ali víamos o Alexandro, o lateral esquerdo, também André. Enfim, o melhor é esperar mesmo pelo arranque Lopes da também segunda parte, ali. porque à partida vai rodar toda a equipa para este segundo tempo. Em relação aos que terminaram a primeira parte, evidentemente o Sérgio Oliveira e o Aboubakar irão continuar. Julgo que todos os outros serão para trocar. Recordo que no banco as 11 opções, dois deles guarda-redes, Godinho e Elton. Depois Alexandre, Indy, Lichnowsky, Ruben Neves, Hernani, Brahimi, Ricardo, Adrian Lopes, André, Evandro e David Bruno. O Hernani também já ouvi no Rojão. Do outro lado, não há tantas alterações, também são menos os jogadores no banco. Estes dois já estavam na primeira parte, Yanich e também o nigeriano Onuegbo, que até marcou um golo anulado, e bem anulado por fora de jogo. Tudo aposta então para o arranque da segunda parte. Já vamos confirmar todas as alterações no Futebol Clube do Porto, com essas presenças no banco de suplentes dos tais 11 jogadores, que não irão entrar todos, porque há lá Aboubakar, também Sérgio Oliveira, mas de resto todas as outras unidades de facto presentes. Hernani aqui, do outro lado Brahimi também. Portanto, a rodar a equipa, o que é perfeitamente normal. Início do segundo tempo, 0-0. Balic. E a tentar o corte, mas a não conseguir. Ricardo. Entrar para a posição de lateral direito. Será ele a principal alternativa a Maxi Pereira, numa adaptação ao lugar. Traz-o para Raitazak. É meio campo do Porto agora, aparentemente, com André, Sérgio Oliveira, Evandro, depois Brahimi, Hernani e Aboubakar na frente. E Aboubakar. A partir destes não entra então a defesa, com Alexandro à esquerda, à direita Ricardo, os centrais Lichnowsky e a partir daí, mas já vamos confirmar. Cá está Brahimi. Hernani. Cruzamento do antigo jogador do Vitória Guimarães. O corte da defesa da equipa alemã. Aboubakar. Tentava servir Hernani. Recupera o Duisburgo. Pontapé de baliza. Instantes iniciais desta segunda parte. Dizer também que na baliza Casilhas deu lugar a Elton. O Porto volta a jogar com um trio de médios. Corte de Indy. Sérgio Oliveira a jogar com Aboubakar. Tentava ali a vírgula. O central fez no ponto final. Saiu reticências. Parece-me faltosa, exatamente, e Alexandro. Sim, jogou a bola, mas é uma entrada que tem que evitar. De sola, de carrinho. Traçou ali uma espécie de tesoura. Pontapé livre para o Duisburgo. Pontapé para Raitazak.
André. Talvez a principal figura do Vitória Guimarães na época passada. Cá está ele, André. Tem o apoio do ex-companheiro do Vitória, Hernani. Passe atrasado, remata a sair e a bola sai ao lado. Primeira oportunidade desta segunda parte. Com o pontapé a sair ligeiramente ao lado de Sérgio Oliveira. É muito bem jogado, bem ganha a bola na fase mais atrasada desta jogada. Foi de sola e bem, o árbitro não topou, ou pelo menos não achou que foi suficiente. Ganhou bem a bola, fê-la chegar rapidamente ao corredor. Bem o Hernani e o Sérgio também no remate. Não tão bem porque não acertou na baliza. Lançamento para o Duisburgo. Para Ricardo. Evandro. Sérgio Oliveira. Aboubakar. André. Alexandro. Apoio com Brahimi a jogar curto para André. Sérgio Oliveira. A falta. Bom jogo de Sérgio Oliveira. Para já ainda é muito cedo nesta segunda parte, mas eu gosto mais de ver a jogar o Porto em 4-3-3. Falei antes deste jogo que era interessante ver um jogador mais no apoio ao ponta de lança, mas de facto a qualidade com que a equipa trabalha a bola com 3 médios e a dinâmica é muito melhor, do meu ponto de vista, da forma como eu gosto de jogar, se a equipa joga melhor. Há também essa alteração da primeira para a segunda parte, com a colocação de André, Sérgio Oliveira e Evandro. Cinco minutos da segunda parte. Rota. Duisburgo, que na época passada conseguiu essa subida de divisão da terceira para a segunda. Portanto, uma equipa, um patamar ligeiramente acima do primeiro adversário, o Fortuna Citar, que está na segunda, mas no campeonato menos competitivo, em comparação com o alemão. Bajic. Wolf a cair. Nada. Lateral esquerdo da equipa alemã, que ali a reclamar uma eventual infração de Ricardo. Manda jogar o árbitro. Não há nada. E agora, enfim, a realização só apanha a parte final da jogada. Já vamos tentar perceber não o que é que Elton tentou ali fazer. Falta. Ouviu-se um bruá, portanto alguma coisa terá surgido. Não foi. É o Elton. Vamos lá ver. E com excesso de confiança a tentar o passe pelo meio das pernas do adversário. Enfim, correu bem, ou correu mais ou menos, mas não há problemas maiores para a baliza portista, mas um susto. Este lance. Passe com muita força. Ainda lá vai Hernani com muita velocidade, como se sabe. Muito bem. Agora atrasado para Brahimi. Tentar a tabela, Aboubakar. Ricardo. Aboubakar. Vai para o remate, bate ali na barreira defensiva do Duisburgo. Recuperação de André, mas a bola sobra depois para Indy. Muito bem, o jogo mais rápido. O campo esteve a ser regado. Eu não sei se no início do jogo foi, no intervalo foi certamente. O jogo está rápido. Bem o Porto na recuperação de bola no meio campo, a recuperar muito rapidamente a posse da mesma. Indy. André a jogar com o internacional holandês. Ali quase a perder a bola perante Evandro.
Indy. André. Ricardo. Lichnowsky. E quase esgotados os primeiros 10 minutos desta segunda parte, uma oportunidade para o Porto, num remate de André. Ou num remate de Sérgio Oliveira, aliás. André deu início ao lance. Hora de jogo tirado ao ataque portista. Parte de Lichnowsky. Ricardo ali a ganhar o duelo individual. Indy. Sérgio Oliveira. Brahimi. Início empolgante de Brahimi quando chegou ao Dragão. Exibições extraordinárias, depois perdeu algum gás. Ainda assim um dos mais cobiçados jogadores do Futebol Clube do Porto. É um jogador de E um grande dos jogadores qualidade. com mais mercado também do Futebol Clube do Porto, claramente. Não fez uma época consistente, porque depois da CAN nunca mais atingiu um nível próximo do jogador fantástico que foi até lá. Mas o potencial existe. Portanto, se ele conseguiu fazer naquele período, tem que alargar o período das boas exibições. Cá está ele, Brahimi. Fortíssimo no 1 para 1. Brahimi, a bola não entra porque mais uma vez o calcanhar, parece-me, é a segunda defesa. Portanto já será uma questão de estilo neste guarda-redes do Duisburgo. Reistazak. Que nó cego de, ou que dois nós cegos de Brahimi ao mesmo jogador. Tinha o E é Abubakar. outra vez com o calcanhar. Tinha o Abubakar completamente sozinho. Atenção, André. Vai para o remate e uma grande defesa outra vez. Em 2 minutos, duas claras oportunidades. Primeiro Brahimi e depois André. Remate colocadíssimo de André. Dois jogadores que curiosamente marcaram também na goleada ao Fortuna Citar. Excelente trabalho do ex-médio do Vitória. É bem colocado, não saiu forte. O guarda-redes já estava mais chegado para aquele lado da baliza. Já se fica um guarda-redes que para já está bem. Terceira situação de golo para o Porto nestes 10 minutos da segunda parte. Pressão da defesa do Duisburgo. André. Abubakar consegue ganhar ali o ressalto. A bola para Hernani. Cruzamento de Hernani, excelente e uma grande defesa. Grande passe de Hernani. Parou, olhou, meteu a bola, iria quase com as mãos. Tal a precisão na cabeça de Abubakar. Grande assistência e mais uma ótima defesa de Reistazak a negar o golo. Terceira defesa consecutiva de Reistazak. A Hernani cruza muito bem assim. No Vitória de Guimarães ele fartava-se de fazer este tipo de jogadas. O Abubakar fez tudo bem, exceto desviar a bola do guarda-redes. É novamente uma grande defesa, mas a bola vai direita a ele estica os braços para cima e sacode a bola. Quarta situação desta segunda parte. Para o Porto, entra forte. Remate acrobático, a recepção de Abubakar e a tentativa de assistência com o peito também não corre muito bem. Depois o remate em esforço de Lichnowsky.
Pontapé de baliza para a grande figura do Duisburgo neste jogo, Reistazak. Sim, isto era um jogo para já. O Porto já está com uma vantagem de mais que um golo, as oportunidades flagrantes que já criou. Guarda-redes alemão de 33 anos e como figura principal desta equipa. Saída de Elton. Guarda-redes formado no Schalke. Ricardo. Hernani. Primeira metade de temporada sensacional no Vitória, na época passada, depois a transferência para o Futebol Clube do Porto. O impacto não foi tão grande, o que é normal também. Realidade distinta, concorrência também distinta. Sim, o Hernani precisa de espaço. O Vitória de Guimarães tinha espaço para explorar as costas dos adversários, no Porto tem muito menos. Vai lá chegar a Reistazak. Brahimi, Aboubakar, Brahimi pode marcar. Brahimi vai fazer o quê? O golo. Golo do Porto, minuto 60, 1-0. Golo de Brahimi e diria a quinta oportunidade nesta segunda parte. O Porto marca mesmo por Brahimi, ele que já tinha faturado perante o Fortuna Sittard. Muito bem, Aboubakar no momento certo a fazer o passe. Sim. Brahimi embalado e depois no 1 contra 1 com o guarda-redes a não facilitar. Saiu tudo bem. Novamente vou destacar que é o André que recupera novamente a bola e fala avançar rapidamente. Depois há uma tabela entre o Brahimi e o Aboubakar. A devolução para o Brahimi sai na frente e bem. E a partir dali havia mais um jogador do Porto aqui ao lado, no lado direito. Mas o Brahimi muito bem. É um Porto mais rápido e acelerando o jogo com esta forma de jogar, a superiorizar-se muito àquilo que foi o 11 na primeira parte. Não há melhores nem piores. São formas de jogar diferentes, o adversário também está diferente. O Porto rodar a equipa certamente apresentará uma equipa melhor do que quando o Duisburgo roda a sua. Em cima da hora de jogo, o Porto na frente do marcador, golo de Brahimi. O passe é de Aboubakar. Entrada ou saída de Sérgio Oliveira, ele que entrou há meia hora para o lugar de Imbolá, portanto faz também meia hora de jogo. O Porto tem muitos médios de qualidade. De Ruben Neves, ele que marcou o primeiro golo do campeonato da época passada. Na altura, uma vitória frente ao Marítimo, no Dragão. Jogador de grande qualidade também, muito jovem ainda. Atenção à equipa alemã, há aqui uma ou outra situação em que o Porto tem facilitado do ponto de vista defensivo. Lançamento para o Duisburgo. Baumhoyer. Bajic. Mau passe, vem novamente o Porto. Movimento de Hernani. Não sei se não há falta, o árbitro diz que não. Houve contacto, o árbitro não considerou o suficiente. Não considerou legal, não parece ter sido carga de ombro. O ombro que fica mais acima, da cintura para baixo já não é ombro. O Hernani também foi muito lento a executar. Fica ali lesionado, um jogador do Duisburgo. Partida interrompida em um Porto que acaba por ser um Porto mais próximo daquele que é falta nas costas. Não, isto não é carga de ombro, é falta nas costas. Mas dizia um Porto que estará mais próximo daquele que existia na época passada e que está melhor daquele que esteve aqui na primeira parte. O que tem a ver, se calhar, também com isso, com maiores rotinas da própria equipa. Sim, a equipa joga, parece que joga mais leve. A equipa, quando joga de uma forma, um sistema diferente, dá-me a ideia que os jogadores jogam com um peso de 3 ou 4 quilos em cima e que jogam mais devagar. Brahimi, grande passe de Brahimi, Hernani, o remate e o 2-0. Marca o Porto, Brahimi na construção,
E Hernani, que nem sequer é um exímio rematador de pé direito, joga preferencialmente com o outro, consegue superar a Raitazak e o Porto vai colecionando oportunidades. 6 nesta segunda parte, marca 2 golos. Muito bem jogado. Mas o Hernani, com a recepção, a bola acabou por ficar muito para cima do pé de apoio e ele não teve tempo para puxar a bola para o pé esquerdo. Fez muito bem rematado primeiro, é um grande passo do Brahim. A bola fica-lhe aqui por baixo dos pés. Ele nem teve muito tempo e espaço para pensar. Portanto, executou bem. 2-0 para o Porto. Falavas dessa maior leveza da equipa num sistema em que está mais rotinado. É menos forçado, é mais natural. A ideia é que os jogadores aqui executam. Não outra forma de jogar. Têm que pensar primeiro para fazer bem. E, portanto, demoram mais tempo e tornam-se mais previsíveis. Mas isto é tudo muito prematuro. Nem a outra é má, nem esta é muito boa. O equilíbrio. Até porque acabam por ter algumas semelhanças. Um 4-2-3-1 e o 4-3-3. Enfim, há aqui algumas nuances, evidentemente, mas parte da origem da mesma situação, com 2 extremos, uma referência ofensiva. A questão aqui é do jogador, Que está na posição, de apoio ao ponta de lança. Sim, este é um médio e o outro é um avançado que recua. Este é um médio, os médios que vão avançando. O Evandro vai trocando. Era com o Sérgio Oliveira, agora está o Ruben. O André também entrou muito bem no jogo. E agora porque há ali a indicação e aparentemente confirma-se a saída de Hernani e a entrada de Adrián López. Portanto, Hernani vai jogar aqui 20 minutos. Já fez. Aí está. Já fez um brilharete. Quando à partida poderia indiciar que fosse Aboubakar o sacrificado, porque foi, enfim, o primeiro a seguir a Sérgio Oliveira foi dos suplentes, o outro que entrou a seguir. Portanto, Sérgio Oliveira saiu, poderia ser ele, mas sai Hernani, entra Adrián López, jogador que foi a contratação mais cara da época passada, 11 milhões de euros por metade do passe, não correu nada bem. Veremos o que faz esta temporada este jogador que foi vice-campeão europeu e campeão espanhol no Atlético Madrid. A questão da troca, não trocar o Aboubakar, é porque o Adrián López não vai ser utilizado à partida no Porto como ponta de lança, como número 9. Portanto, vai ser utilizado, como era habitualmente, do corredor para dentro. Ele que já o disse, e aliás basta recordar os melhores momentos dele no Atlético Madrid. Atenção a este lance, potencialmente perigoso, e há falta, e possivelmente, enfim, em rigor é cartão vermelho. Pedro. Sim, no jogo oficial acredito que fosse cartão vermelho. Aqui acho que está de caras para o guarda-redes. É verdade que não tem a bola dominada, mas tem claras condições para dominar a bola. É verdade. Mas também é um exagero, dar um vermelho num jogo particular, porque é diferente. Portanto, houve um erro aqui do Indy e bem o avançado do Duisburg. Em jogo oficial é vermelho. Não há aqui grandes dúvidas. Está na cara, tem a posição ganha, na cara de Elton. Portanto, acaba aqui por se livrar de uma expulsão, Martins Indy. Habitualmente os árbitros, mesmo nas entradas mais fortes, deu amarelo àquele jogador do Duisburg porque ele exagerou um pouco. O jogo tem sido correto. Portanto, aqui foi um erro do Indy no ataque à bola. Foi batido e fez bem parar a jogada, mesmo que tivesse levado um cartão vermelho, que era um exagero num jogo particular. Fez o que tinha a fazer, é parar a jogada antes do jogador entrar na área. É um livre perigoso, mas não é tão perigoso como um penalti. Pontapé livre para o Duisburgo. Barreira com muitos homens do Futebol Clube do Porto. Remate a sair por cima, sem perigo. Mas é sobretudo um erro de abordagem de Martins Indy. Confia, depois a presença física do nigeriano Onuegbu permite-lhe ganhar a posição também. Obriga o holandês a derrubá-lo. Livre sem perigo de Dosch. Dizer que este conjunto alemão vai mantendo e só agora, perto dos 20 minutos finais, começa a fazer alterações. Com os tais 8 jogadores que tem no banco. No caso, as entradas para já de Ilutsenko, de Meissner. Número 11, Ilutsenko. Número 25, Meissner.
Corte da defesa alemã. Bom pormenor, bem jogado. Apoio do lateral. Espaço para o cruzamento, não sai bem no caminho para o corte. Aparece Ruben Neves. Aí todos os jogadores do Porto se posicionaram bem, desde os centrais ao Ricardo, a lateral, a fechar, estavam todos os jogadores do Duisburgo que estavam acompanhados pelo jogador do Porto. Vinha um jogador a mais ainda, que é o médio, o Ruben, conseguiu o corte. Jogada interessante, mas bem controlada defensivamente pelo Porto. Cruzamento para Janic, jogador de ascendência bósnia, possibilidade de contra-ataque para o Porto. Aboubakar. Passe fica um bocadinho para trás, Brahimi. Excelente passe. Evandro. Cruzamento, Brahimi em esforço ainda a dominar, mas já não consegue ficar com a bola. Alexandro a recuperar. Bol. Parte de André. Últimos 20 minutos deste Duisburgo Futebol Clube do Porto. 2-0 para os Dragões. Recordo que voltam a jogar no dia 24. Partida perante o Borussia Mönchengladbach. Um jogo já com um grau de dificuldade bem mais elevado. Uma das melhores equipas da Bundesliga, tal como o jogo seguinte com o Schalke 04. Ruben Neves. Lichnowsky. Ricardo. Parte da defesa alemã. Adrien Lopes. Ricardo. Adrien Lopes. Bem jogado por Ruben Neves. Alexandro. Lançamento para o Porto. O Porto consegue nesta segunda parte criar 6 claras oportunidades de golo. Marca 2 delas. Nas outras, destaque para o guarda-redes Reis Tazak. Indy. Lichnowsky. Adrien. Sofre ali um toque. Pontapé livre para os Dragões, já cobrado. Mas o caso do jogador que saiu há pouco, olhava aqui há pouco para os dados de Hernani, e de facto, enfim, a generalidade dos adeptos recorda sobretudo o que fez em Guimarães e depois transferenciou para o Porto em janeiro deste ano, mas eu recordo que em 2012, e não foi assim há tanto tempo, chegou a ser cedido pelo Atlético ao Mirandela. Portanto, foi há 3 anos, não foi assim há tanto tempo. E faz na época passada, sobretudo em Guimarães, como disse, um arranque de campeonato sensacional. Com apenas 20 minutos neste jogo, fez um golo, esteve ligado a mais 2 ou 3 jogadas de perigo, em lugar a Adrien Lopes. Lá está ele. André, muito bem. André, e agora arranca Brahimi e vai até ao fim. Ui, que nó cego. Faz o passe e Adrien Lopes já pressionado também. Há ali um momento em que Brahimi pode até ganhar o penalti. E ele queixa-se disso. Mas grande pormenor técnico de Brahimi, acaba por não trazer nada porque nem sequer há remate. Ele tem que ser mais, depois de fazer aquilo tem que fazer o. Ele queixa-se, foi agarrado, acredito que sim, mas ele já está, ganhou vantagem, tem que ir para o gol. É uma delícia vê-lo jogar, de facto. A qualidade individual impressionante de Brahimi. Vai agora a equipa alemã, que na primeira parte ainda conseguiu criar um ou outro embaraço, na segunda não. Mas tinha muito a ver também com a única oportunidade foi
aquela situação em que facilitou um bocadinho o Elton. O André é fantástico o passe. E depois muita qualidade. Há ali de facto sim, mas não é suficiente. Ele escorregou. Ele, depois de ganhar a vantagem, o adversário coloca as duas mãos na cintura dele, mas ele tem o controle da bola e depois escorrega. Depois, escorregando, tenta fazer o passe para o companheiro. Perdeu ali uma fração de segundo quando escorregou também. Adriano Lopes. O André pode complicar muito aqui as contas de cabeça do Lopetegui, porque ele volta a entrar com grande qualidade, de recuperar a bola, como jogava mais atrás, com a entrada do Rubem Neves, agora está atrás, mas passou a libertar-se mais, passa bem, é inteligente, recupera muito bem a bola, posiciona-se bem. Mais uma vez, Brahimi. Evandro, Brahimi. Eu não sei até que ponto o Brahimi ia jogar no lugar do Bueno. Não é um quebra-cabeças, porque depois se tiver o Telho de um lado e o Hernani do outro, as motas ligadas, Jesus. Muito bem. Bom pormenor de Aboubakar. Bola para Adriano Lopes. Não entra de forma corajosa. Tem dado sempre esta ideia que falta algum nervo a Adriano Lopes a jogar em Portugal, a jogar desde que chegou a Portugal. Passa fantástico. Muitas vezes um jogador algo triste em campo, neste caso não entrou com tudo ao lance, evitou o contacto, toca primeiro na bola, depois a bola sobra para o guarda-redes. Teve algum receio do guarda-redes, também estamos no início da época. Ele não é tão rápido como o Telho, nem como o Brahimi, nem como o Hernani. Qualquer um deles à partida teria chegado bem mais cedo à bola. E portanto estamos no início da época, também não está ainda com as mudanças todas no carreto. Mas um dado indiscutível, bem melhor o Porto na segunda. Sim, claramente, da noite para o dia. Sim, é um jogo para a época, é verdade, mas entusiasmo. A primeira parte não. Tivemos um outro pormenor de qualidade que tivemos aqui a tentar ver. Agora não, já vemos uma equipa que se balanceia bem, ataca bem, defende bem. O adversário também está mais partido. Vimos aqui que fica com 4, 5 e dá espaço ao Porto muitos para jogadores que contra-atacar. estão com 70 e tal minutos nas pernas, né? Também na fase inicial da temporada, portanto um bocadinho mais adiantado, para além da diferença de qualidade. Juntar isso tudo, e aquilo que eu dizia, me parece que o Porto, quando joga no outro sistema, tem que pensar antes de executar. Aqui sai tudo mais natural. Há o desgaste também do adversário, e dizia também que o Porto tinha um pouco mais de dificuldade porque o adversário estava todo à espera lá atrás. Isto não aconteceu na segunda parte porque o adversário está mais desgastado. O Porto mudou a forma de jogar e com menos de inteligência ou menos cultura o adversário adaptou-se de forma mais complicada e começou a ficar a partir da equipa do Duisburgo, e o Porto já conseguiu vários contra-ataques. Entrada de Albutat, também de Brandstetter na equipa alemã. Último quarto de hora do jogo, 2-0 para o Porto. Wolves recupera Rubem Neves, ainda Ricardo a completar. Recordo que nesta equipa falta Héctor Herrera em relação ao plantel. Falta também, mas aqui são duas questões por definir. À partida não irão entrar nas opções de Lopetegui, o caso de Quaresma e também o de Quintero. Veremos como se irão resolver ambas as questões. Muito bem trabalhado, novamente. E só olharmos, ainda não vi o André perder um passe. E não faz só passes para lá e para trás. Tabelas de primeira, passe na penetração. Agora deixou-se antecipar. Aqui a responsabilidade para mim é do Aboubakar, que não ataca a bola. Vai lá recuperar André. Muito bem. Mais um jogador, falávamos de Hernani, mais um jogador que na época passada no Vitória esteve impressionante. Que já chegou também à seleção principal com 25 anos. E mais um caso, enfim, não tão gritante como o de Hernani, que há 3 anos chegou a ser emprestado pelo Atlético ao Mirandela, mas no caso de André, também ele até 2012 estava no Varzim. Depois saiu para o Vitória Guimarães. Os jogadores precisam de oportunidades num plano passou diferente. parte da formação também no Futebol Clube do Porto. Há muitos jogadores que não conseguem. Uns têm a oportunidade e não aproveitam, outros que não chegam a ter a oportunidade. Mas é bom ver que os que têm a oportunidade conseguem agarrá-la de forma diferente.
Qualidade, há muitos jogadores com qualidade. Depois é a mentalidade que faz na maior parte dos casos, a diferença. Ele que fez 11 golos no último campeonato, pelo Vitória. É verdade que muitos deles foram de penalti, mas não deixa. E não é só pelos golos, é sobretudo pela importância que ele tinha no jogo da equipa. Uma das melhores unidades do Vitória, indiscutivelmente, na época passada. Está ele, André, Aboubakar. Tentar outra vez o lance individual. Não saiu bem. Muita força no passe. Ela chega a Elton. Lichnowsky. Ruben Neves. Brahimi. André. Ricardo. Novamente André. Ruben Neves. Indy. Alexandro. Brahimi. Ruben Neves. Porto a controlar o jogo nesta segunda parte. Muitas oportunidades já criadas. Agora mal no passe André. A bola chega ao guarda-redes Raistazak. Recupera Evandro. Indy. Alexandro. Dez minutos para o final do encontro. Golos de Brahimi e Hernani em 3 minutos. Adrian. Ricardo. Lichnowsky. Alexandro. Tabela com Aboubakar. Na zona central está Evandro. Ainda Alexandro. Tentar ali de calcanhar. Corta a defesa alemã. Pressão imediata de André. Lançamento para o Duisburgo. Mais 2 alterações. Entrada de Achenbach na equipa alemã. Saída de Wolves. O outro jogador que saiu foi Brocken. Para a entrada de Klotz. Indy. Está fora de jogo. Fora de jogo. Deste jogo, exatamente. Talvez o outro não estivesse. Mas entusiasmou-se. Houve ali um corte do Indy que me parece que o adversário tocou a bola com o braço, mas ele também estava muito perto. Aqui está adiantado. O outro não estava, mas o outro também não chegava à bola. Não, a defesa do Porto estava bem alinhada e estavam à espera, estavam a vê-lo, portanto não aceleraram mais na direção da própria baliza para não o colocar em jogo. Ruben Neves. Indy. André. Ricardo. Ruben Neves. Agora não é Ruben Neves, é Lichnowsky, é má opção. Lançamento para a equipa alemã. Também abrandou um bocadinho a equipa do Futebol Clube Porto. Ficam ali a reclamar uma eventual grande penalidade. Sim, fora da área facilmente se marcaria falta aquilo. O Indy tem que ter cuidado. É pelo menos uma abordagem arriscada. É uma carga pelas costas. Pareceu-me falta, mas não pode esquecer-se da zona do terreno onde está.
Evandro. Médio que no Estoril era evidentemente ele e mais 10. Aqui já é diferente. Excelente jogador, aqui a maiores dificuldades, o que é normal. Ricardo. Aboubakar. Esta partida iremos então fazer o rescaldo com reações também dos protagonistas. A presença do jornalista da Sport TV, Ivo Costa, para ouvir então a análise desde logo de Julen Lopetegui a esta partida. Um jogo, à partida segunda vitória para o Futebol Clube do Porto neste arranque de temporada. Brahimi, de facto, cola a bola ao pé e é uma complicação tirá-la. Adrian. Brahimi. Ramate bate ali na barreira defensiva do Duisburgo. Atraso para Elton. Perda de bola, André. Acaba por conseguir recuperar Elton. Ricardo. Ricardo. Um corte da defesa alemã. De falta de Ruben Neves. Lichnowsky. Ricardo. Baixou o ritmo o Porto. É também normal, parte final da partida. Adrian. André. É bem, não dá a bola a Brahimi porque estava em posição irregular. Depois passe para o fora de jogo de Aboubakar. Atraso para Raistazak. Lichnowsky. Adrian. Muito bem, Ricardo ali a lutar pela recuperação da bola depois de um mau passe de Adrian Lopes. Continua a parecer um jogador pouco confiante. Também ainda por cima está no lugar onde menos gosta de jogar, da frente de ataque, pela direita. Mas isso é questão individual. Nunca tem, ou pelo menos nunca deveria ter primazia, e neste caso não tem, evidentemente, sobre a questão coletiva. Lançamento para o Futebol Clube do Porto. Pois o Adriano terá que fazer muito mais e melhor se quer ganhar, já nem vou dizer lugar no plantel, mas lugar na equipa, porque a jogar à velocidade que ele joga, estamos na pré-época, mas é mais do mesmo. É sobretudo, parece, enfim, é apenas um jogo, é apenas uma parte de um jogo, né? É o último jogador a entrar, portanto,
depois de uma época em que chegou como reforço mais sonante e foi um flop. Não há aqui grande volta a dar. Na primeira temporada, objetivamente, foi isso. Jogou muito pouco em termos de qualidade. E agora é o último a entrar. Dá essa ideia que, mesmo do ponto de vista psicológico, parece um jogador triste, abatido em campo, sem grande confiança. Alexandro a perder. André. Bola para Ricardo. Cruzamento e corte da defesa alemã. Insiste André. Muito bem. Brahimi tem muita qualidade. O passe agora sai com força a mais, mas, como se costuma dizer, a bola é um bocadinho mais redonda nos pés dele. Sofrendo um desvio, é canto. Estamos a atingir o minuto 90. Bom passe, mas boa recuperação agora, excelente recuperação. Evandro. Aboubakar. Brahimi. André. Brahimi. Não consegue passar. Tentativa de contra-ataque do Duisburgo. Onde é que vai Elton? Consegue cortar pela lateral. Consegue. O jogador do Duisburgo perdeu a noção de onde estava. Se tem tentado logo o remate à baliza, o Elton vinha a meio do caminho. Era difícil, claro, mas... Minuto 90 atingido. Pontapé livre para o Duisburgo. Janic. Realmente para a última situação da partida. Cabeceamento sem perigo, mas à vontade. Final do jogo. Vitória do Porto. 2-0. Vitória sem discussão. Com a equipa da segunda parte mais rotinada no sistema da época passada. A dar uma resposta mais positiva do que aquela que atuou na primeira parte, seja ainda uma fase inicial, muito inicial da pré-temporada. Eu gostei bastante mais da equipa da segunda parte, os jogadores mais rápidos, a equipa mais dinâmica, mais pressionante, a criar oportunidades para fazer gol, também beneficiando do desgaste do Duisburgo, que parte para a segunda parte com a equipa mais partida, o Porto a começar a criar situações para fazer gol. Obviamente, no próximo jogo isto irá ser diferente, porque o nível do adversário vai ser outro. E, portanto, vai exigir também os jogadores do Porto um pouco mais. Este agora a equipa vai melhorando, mas já gostei muito daquilo que vi na segunda parte, mediante o tempo que temos de trabalho, os jogos que a equipa tem, mas já se vê que há mais jogadores do que 11, 12, 13 ou 14 para o Lopetegui. Portanto, se continuarem a exibir-se assim, vai ser difícil para o treinador espanhol decidir, mas só é bom para ele também. 2-0 vitória do Porto sobre o Duisburgo. Golos de Brahimi e Hernani. Segunda vitória nesta pré-temporada, depois do 5-1 ao Fortuna Sittard. Desta vez 2-0. Recuperamos lances desta segunda parte. A abrir o remate de Sérgio Oliveira. Foram várias as oportunidades. De facto, os primeiros 20 minutos da segunda parte de grande qualidade. Depois a equipa abrandou um bocadinho. Também com Brahimi em campo. Evidentemente, a qualidade do jogo ofensivo melhorou. Do Futebol Clube do Porto. Grande qualidade individual de Brahimi neste lance. O calcanhar do guarda-redes evitou o golo. Logo a seguir, outra vez o guarda-redes a evitar o golo de André. Eram vários os avisos no arranque da segunda parte. Ainda mais um. Passo soberbo de Hernani para Aboubakar. E depois de 4 claras situações de golo, chegaram mesmo os golos. De Brahimi primeiro e de Hernani depois. No fundo, estas imagens da segunda parte acabam por confirmar aquilo que dizias, Pedro, de uma segunda parte de qualidade superior do Futebol Clube do Porto em comparação com a primeira. Sim, claramente a equipa conseguiu criar desequilíbrios, encontrar espaço nas costas do adversário que tinha existido pouco na primeira parte. Foram duas coisas que ajudaram à vitória tranquila e à exibição mais positiva do Porto. Primeiro, a forma como a equipa jogou, o posicionamento dos jogadores, a qualidade do Brahimi, que não existe mais nenhum como ele no plantel. Muito bem, o João André, o Hernani, o Aboubakar também entrou bem. Acho que vários jogadores também. O Sérgio também já tinha entrado na primeira parte. Vários jogadores que entraram a acrescentar rapidez,
dinâmica e vontade de fazer bem. E por outro lado, encontrar um adversário já mais desgastado, que nesta altura da época, jogar 45 minutos seguidos e apanhar adversários fresquinhos na segunda parte, quando eles estão ligados, porque quando entram assim desgarrados vai dar ao mesmo, mas os jogadores do Porto entraram ligados, a funcionar bem e deram cabo do adversário. Vitória por 2-0, já recuperamos os golos desta partida. Na segunda parte, o Duisburgo nunca conseguiu criar perigo. Este é o remate mais perigoso e nem sequer acerta no alvo. 2-0, vitória do Futebol Clube do Porto. O próximo teste é no dia 24 com o Borussia Mönchengladbach. Já a seguir, não perca então o rescaldo desta partida com reações dos protagonistas com o jornalista Ivo Costa. Espero que tenha gostado. Continuação de ótimo fim de semana.